Olá galera, aqui é Lucas Arnaldo do grupo PET Elétrica e essa é a terceira videoaula de Sinais Sistemas 1. Bom, nessa videoaula vamos compreender as séries de Fourier. Nas últimas aulas vimos conceitos básicos, introdução à periodicidade de um sinal, como encontrar a frequência fundamental e vamos juntar todo esse conteúdo para interpretar melhor as séries de Fourier. Primeiramente fica a dúvida, o que é uma composição por série de Fourier? A série de Fourier é uma forma de representar uma função periódica através de soma de senos e cossenos. Assim, como vimos na última aula, a sua frequência pode ser encontrada como ômega igual a 2π sobre t, onde t é o período. Sendo k um número natural, podemos descrever qualquer sinal periódico a partir da seguinte equação. Nosso sinal x de t vai ser o A0 sobre 2, mais um somatório de K1 até infinito, de AK vezes cosseno de K ômega t, mais um BK vezes seno de K ômega t. O que estamos vendo aqui? Se a gente tiver qualquer sinal periódico, a gente consegue escrever o sinal dessa seguinte forma. E para cada valor de K, a gente vai ter uma constante, ou um coeficiente, multiplicando um cosseno, e um coeficiente BK multiplicando um seno. Ok? Agora um exemplo para identificar os coeficientes a partir de uma função dada. Dado x de t, cosseno de 4t mais 2 cosseno de 6t, e observando ômega igual a 1 como frequência fundamental, nós temos que o nosso A0 é igual a 0, o A1 é igual a 0, o A2, o A3. Somente o A4 tem multiplicidade 1, diferente de 0, pois assim como vemos no nosso sinal, o cosseno de 4t. Já o A5 não está presente e o A6 tem multiplicidade 2. Observe que podemos compor o mesmo sinal simplesmente para uma frequência diferente. Nós vamos estar representando o mesmo sinal, porém os nossos coeficientes serão outros. O nosso coeficiente A2 vai ser o 1 e o A3 vai ser igual a 2. Bom, já vimos como encontrar um coeficiente a partir de uma função. Agora vamos ver um pouquinho mais de como é feita essa composição do somatório. Dado o sinal x de t, 1 mais 1 meio de cosseno de 2πt, mais cosseno de 4πt, mais 2/3 do cosseno de 6πt. Vamos separar esse sinal em 4 composições, o x0, x1, x2, x3. E vamos analisar e ir montando o sinal a partir de uma soma. Primeiramente, vamos ver o x0, o mais fácil. x0 igual a 1, é uma constante, ele é o termo independente do nosso sinal, é invariante na frequência. Então, para toda frequência ele vai ser 1. Já o x1 é um cosseno de 2π com metade da amplitude. Se a gente somar x1 com x2, vamos ter o sinal x1 transladado uma unidade. É essa a principal função da variável independente, promover o deslocamento na vertical do sinal. Bom, armazenando aqui nossa função resultante, x0 mais x1, podemos analisar a x2, cosseno de 4πt. Nada mais é do que um cosseno com a frequência maior, que podemos somar o nosso sinal resultante, montando assim o nosso sinal. Observe que vamos tomando forma a nossa composição a partir de senos e cossenos. Por fim, falta analisar o x3. O x3 é um cosseno com 2/3 da amplitude e a frequência maior. Perceba que estamos incrementando o valor de k em 1 igual a 1, 2, 3, multiplicando a frequência de 2π. Formando assim o nosso sinal x de t, o somatório de x0, x1, x2, x3. Bom, vimos o caso que temos a nossa função já descrita em senos e cossenos, e identificamos os nossos coeficientes AK e BK. Agora, se a gente não tiver a nossa função já descrita em senos e cossenos, nós podemos encontrar os nossos coeficientes AK e BK a partir de uma integral. E está mostrada nesse slide. O AK pode ser encontrado como 2 sobre t, a integral de um período, x de t, vezes um cosseno de K ômega t, dt. Já o BK, 2 sobre t, a integral no período, de x de t, seno de K ômega t dt. E o A0 simplesmente é 2 sobre t, a integral em um período do nosso sinal, dt. Como podemos ver, para encontrar os coeficientes AK, nós multiplicamos o nosso sinal x de t com um cosseno. Pela função ser par, podemos inferir e mostrar matematicamente os coeficientes AK vão estar intimamente relacionados
com a parte par do sinal. E usando o pensamento de forma análoga, encontramos que o BK está relacionado com a parte ímpar. Já o A0, como ele é invariante na frequência, podemos deduzir que ele vai representar a maior parte da potência de um sinal. Então o A0 sobre 2 a gente põe nessa notação para fazer menção à potência do sinal. Bom, agora vamos para um exemplo em que não temos a descrição matemática do sinal e é o que queremos encontrar através da série de Fourier trigonométrica. Dado a onda quadrada, onde a função é igual a 1 de 0 a π e 0 a 2π, nós podemos encontrar primeiramente o período fundamental. Só de olhar para o gráfico, podemos inferir que o período é igual a 2π. Como o período é igual a 2π, podemos encontrar a nossa frequência fundamental, que é 2π sobre o período, logo a nossa frequência fundamental é 1. Perceba que como a função é periódica, nós podemos simplesmente compor o intervalo da função como quisermos dentro de um período. Nesse caso eu fiz de 1 para 0 a π, 0 para π a 2π, mas podemos fazer também de π a 2π, de 2π a 3π. Nós temos toda a liberdade. Vamos utilizar essa notação por ser a mais usual a partir da origem. Bom, vamos encontrar primeiro o coeficiente A0. Como A0 é 2 sobre t, a integral no período do nosso sinal, podemos seccionar a integral em duas, dividindo para cada subfunção que descreve o nosso sinal. No caso, de 0 a π, 1 dt, e de π a 2π, 0 dt. Podemos simplificar por estar multiplicado por 0. Temos que o nosso A0 é t sobre π aplicado em π e 0. Encontramos que o nosso A0 é igual a 1. Bom, como na nossa notação do sinal, nós escrevemos em A0 sobre 2, vamos salvar esse resultado na forma de A0 sobre 2, encontrar igual a meio, no caso. Uma vez que já encontramos o coeficiente A0, podemos ir para o coeficiente AK. Novamente, utilizando a fórmula, 2 sobre 2π, a integral de 0 a π, 1 cosseno de ômega kt dt, mais de π a 2π, 0 vezes o cosseno de ômega kt dt. Novamente simplificando, nós temos que a nossa função AK é igual a 1 sobre π, seno de kt sobre k, de 0 a π. Aplicando os limites, chegamos que o nosso AK é igual a seno de kπ sobre kπ. Se a gente observar o numerador do nosso sinal, nós temos que ele é um múltiplo de π, uma vez que k são números naturais. E pelo comportamento do seno nos múltiplos de π ser igual a zero, depois de todos esses cálculos, encontramos que todos os coeficientes AK vão ser iguais a zero. Vamos agora encontrar o BK, novamente utilizando a fórmula 2 sobre 2π, de 0 a π, 1 vezes seno de ômega kt dt, mais de π a 2π, 0 vezes seno de ômega kt dt. Simplificando, nós temos a nossa função BK igual a 1 sobre π vezes menos cosseno de kt sobre k, aplicado de 0 a π. Terminando de aplicar, chegamos em que BK igual a 1 menos cosseno de kπ sobre kπ. Observe, encontramos o resultado de BK. Porém, se a gente analisar o argumento no cosseno, ele também é um múltiplo de π. Porém, o cosseno, nos múltiplos de π, ele comuta o seu valor entre 1 e menos 1. Então, podemos escrever o BK de uma outra forma. Podemos substituir o cosseno de kπ por menos 1 elevado a k, ficando assim os nossos coeficientes BK como 1 menos 1 elevado a k sobre kπ, certo? Já encontramos o nosso A0, já encontramos o nosso AK e o BK. Podemos compor o nosso sinal x de t como 1 meio mais o somatório de k1 até infinito de 1 menos 1 elevado a k sobre kπ vezes seno de k ômega t. Uma vez que compomos esse sinal, vamos entender um pouquinho da importância do uso da série de Fourier trigonométrica. Nós vimos como identificar, vimos como calcular a partir dos coeficientes, e aqui vamos entender melhor o que a série de Fourier está proporcionando a gente. Nós tínhamos um sinal em que não conhecemos a nossa descrição matemática, a gente conhece apenas subfunções que representam trechos de um período, no caso 1 de 0 a π e 0 de π a 2π, e a partir desses valores, encontrando os coeficientes, conseguimos compor um somatório de um coeficiente vezes um seno que descreve o nosso sinal qualquer. Então, se eu tiver qualquer sinal periódico em que eu conheça o comportamento dele em um período, eu consigo criar uma função matemática descrita pelo somatório de Fourier, que descreve esse sinal. Então, conhecendo valores, eu consigo montar uma equação que descreve o meu sinal periódico. Dúvidas?
Estamos sempre disponíveis para responder no e-mail petelétricaufbade@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.